Olavo de Carvalho ontem, que ganhou uma exibição do seu documentário aqui no Cine Belas Artes, em São Paulo, Jardim das Aflições, dirigido por Josias Teófilo, e a sessão só reuniu 20 pessoas. Isso é menos que o documentário do Ultraje a Rigor levou para o cinema. Porque o documentário do Ultraje a Rigor, eu sei que vocês nem sabem da existência, mas levou 600 pessoas ao todo, no Brasil inteiro. E o filme do Olavo ontem levou 20 pessoas. Significa o quê? Que não é só o Olavo que morreu, os seguidores do Olavo morreram também. Por isso que não foram até essa sessão. Agora você imagina o perfil dessas 20 pessoas que compareceram. Eu queria ter ido, Helder, para ver isso. Belas Artes para presenciar esse filme. A matéria é maravilhosa, tá? Mostra que o perfil é daquele tipo, né? Doidinho digital e doidinho de bairro. E aí, cara, eu fico pensando, por que o Cine Belas Artes me faz uma dessa? Por quê, velho? Pra que isso? Depois o André Strume fica lá chorando que vão fechar o cinema dele, pede pra todo mundo fazer um abaixo-assinado, abraçar a sala de cinema. Pra que isso, cara? Não precisava sujeitar a passar esse filme horroroso. Hoje o diretor do filme, o Josias Teófilo, tava ali, dando ataque de pelanca no Twitter, xingando as pessoas, falando, não, vocês nunca vão esquecer do Olavo. Claro que vamos. Daqui um mês ninguém fala mais disso. A gente tá falando para tirar onda. Só se fala do Olavo para tirar onda. Ninguém fala do Olavo para elogiar, a não ser esses babacas que compraram um cursinho dele. Que para comprar um cursinho de um senhor como esse, tem que ser um exímio babaca. Hoje, ouvindo o Foro de Teresina, o levantamento lá da Arquimedes, no dia da morte, foram mais de 1 milhão de citações ao Olavo de Carvalho, Helder, mas 70% ironizando ou comemorando a morte dele. E os 30% ali de alunos, achei muito, até 30% lamentando a morte do Olavo, né? E mostra, é muito bom isso, essa decadência toda que está acontecendo com o governo Bolsonaro, o olavismo, né, que ainda tem Abraham Weintraub, que vai tentar algum cargo aqui em São Paulo. Claro que não para governador, não tem cacife para ser deputado estadual, não tem cacife para ser vereador, sabe, de cidade pequena, não vai conseguir. Essa turma aí vai se dar muito mal nas próximas eleições, né? Pelo menos é o que parece que deve acontecer, né? Porque o navio tá afundando, né? E eu não sabia dessa exibição do Olavo, né? Numa sala de 135 lugares que levou 20 pessoas, né? Porque senão eu iria. Eu iria para até ver quem são essas pessoas. Eu não iria entrar no cinema, mas eu queria ver o naipe das pessoas. Não, mas vamos ler a matéria aqui, cara. Isso aqui é muito bom, é ouro puro. Para surpresa geral, inclusive da reportagem, o próprio Josias Teófilo, o diretor do filme, aguardava o público após a exibição. No pequeno saguão do Belas Artes, ele é tietado por pessoas como Pedro Neto, 56 anos, homem com a compleição física de um general anglo-saxão, vocês entendam como bem quiser. Médico, ele usa uma camiseta do movimento Brasil Conservador. A ideia que ele trouxe para a sociedade brasileira, a percepção política e social, já aconteceu. Já está aí com eventuais mudanças de governo, diz o médico. Abre aspas para ele de novo. Acompanhei a Diretas Já, o Fernando Henrique e todo esse espectro da social-democracia. Era o universo que eu conhecia quando o Olavo começou a falar sobre o Foro de São Paulo e desmascarou esses caras. Neto diz que já votou em candidatos de esquerda e foi punk e anarquista. Considerava-se um cara consciente sobre as coisas, porque lia a revista Veja e assistia aos jornais da Rede Globo. Percebeu que era tudo ilusão quando Olavo desnudou a verdade. Sobre a postura negacionista de seu mestre, Neto tenta remediar, mas em um primeiro momento é impossível entender o argumento. Parece que o médico quer ser antivax, mas seu CRM não deixa. Saiu algo mais ou menos assim, abre aspas.
Vacinas, tem tanta doença que tem as tradicionais. A da poliomielite, muito eficazes, mas assim, desde a descoberta das vacinas, demoraram tanto tempo. Por exemplo, a prevenção da AIDS é camisinha, mas assim, as doenças de pobre, de africano, a malária ou qualquer tipo de doença de periferia não tem efetividade, diz o médico antes de aí sim deixar clara sua posição ao criticar a Coronavac, mencionar o tratamento precoce e chamar o governador João Dória de calça apertada. Então, o médico, que tem um jeitão de militar anglo-saxão, para não dizer outro nome, não citaremos aqui o outro termo, porque ele mora em São Paulo e pode nos processar. A gente só está aqui mostrando a matéria do UOL. Ele considera que doença de pobre e de africano, olha os termos que o cara usa assim no médico. Doença de pobre e africano. Cara, esse é o nível do olavismo, cara. Usar um termo como esse sendo médico. É engraçado que o jornalista fala que ele até quer ser anti-vax, mas o CRM não permite, né? E aí o Josias Teófilo, que estava ali dando pinta numa mesinha, comendo um bolinho, tomando um chá e com um livro aberto do Olavo de Carvalho, dá entrevista também. Ele falou que a influência do Olavo tende a crescer, abre aspas para o Josias. Há um pico de interesse quando a pessoa morre, e os alunos de Olavo têm mais repercussão nas redes sociais do que ele tinha. O Bez acabou de falar o percentual aqui. Pessoalmente, gostaria que aumentasse o interesse pelo legado cultural do Olavo, pelos autores que ele ajudou a resgatar. Não. O cineasta acredita que uma eventual vitória de Lula nas próximas eleições só fará aumentar o interesse pelo escritor. A lógica é o forte dele, abre aspas. Quando nós, a direita, estávamos fora do poder, colocávamos 5 milhões de pessoas na rua. Ser oposição dá uma força muito grande. Josias demonstra que ainda está magoado pelos ataques que o mundo do cinema dirigiu a ele. Diz que, a não ser pelo Belas Artes, outros cinemas do circuito artístico e progressista não quiseram exibir o Jardim das Aflições. Abre aspas. O filme deveria ter passado no Cinesesc e em outros cinemas. Não deveria. Não passou nem no circuito alternativo da minha cidade. Diz, foda-se! Fiz um trabalho muito importante. Quando forem pesquisar sobre o Olavo, terão uma fonte primária para consultar. Isso deveria ser valorizado. Já tem gente escrevendo dissertações de mestrado sobre o filme. Problema deles! Problema seu, otário! Josias disse que não se importa em ficar conhecido como o cara que fez o filme do Olavo. Aposta que no futuro a obra será tratada como um registro importante e que, tal qual Nelson Rodrigues, ele ainda será um autor de direita reconhecido pela esquerda. Não! Porque você não tem talento. Pode ser de direita, mas tenha talento. Você não tem, você não é Nelson Rodrigues. Sobre as piadas acerca da morte de Olavo, ele disse que o próprio escritor riria. Ele queria que escrevessem foda-se na lápide dele. Para André Sturmi, os mais diversos matizes ideológicos estão representados na programação do Belas Artes. Claro que isso não vale para um filme que, por exemplo, defenda que você deve sair na rua atirando nas pessoas, afirma Sturmi. Abre aspas. É um bom filme para quem quer conhecer melhor o pensamento do Olavo de Carvalho, inclusive para criticá-lo. Mesmo que eu não goste, é um homem que teve uma importância inquestionável nos últimos anos. Termina aí o André Sturmi falando sobre o filme Jardim das Aflições, que não pagou nem o projetor. 20 pessoas na sala não pagam nem o projetor, nem a luz que ele gastou para exibir isso daí. O pior de tudo é o diretor chorando por não ser reconhecido. Eu serei como o Nelson Rodrigues. Cara, o artista de direita até pode ser reconhecido, não tem problema. Mas tem que ter talento. Tem que ter talento, coisa que você não tem, meu amigo. Nelson Rodrigues tinha talento, é diferente. É diferente. A esquerda vê a qualidade do Nelson Rodrigues porque existe. Só que a gente não pode enxergar qualidade no que não existe. Não adianta chorar que não passou nem no cinema da tua cidade. Não vai passar. Não vai passar nunca. Talvez seja a última vez que tenha passado num cinema. Se vocês não pagarem para exibir de novo, não vai passar de novo. Do Cine Belas Artes, que eu já frequentei muito, eu acho um cinema sensacional, com uma programação muito boa. Ele, eu acho, Helder, que quis seguir ali o caminho da Folha de São Paulo, cara. A Folha de São Paulo fez barulho com texto racista,
né? E aí deu toda aquela, conseguiu, ganhou uma grana em cima disso, aumentou visualização e tudo mais. O André Sturm falou: vou pegar essa carona também, vou trazer o Olavo de Carvalho aqui, e se fudeu! Levou 20 pessoas para a sessão, aí não deu certo, né? Porque a Folha está ganhando dinheiro com essa discussão aí, né? Essa falsa simetria das opiniões e tudo mais, a Folha está ganhando, senão pararia de fazer isso, né? O negócio é produto, o negócio é vender. Então, tá aí o André Sturm, que não deu certo. Não fez jus ao nome do cinema. Cinema Belas Artes. Não tem nada de belo nem de artístico nesse documentário especificamente. Mais uma derrota para o Olavo de Carvalho, a gente sempre fica feliz desse. Não bastasse a morte, agora, né, assim, pós-morte dele também, só derrota. E a gente espera que isso continue para o resto da vida. Todos os olavistas que percam, sejam derrotados, que aconteça tudo de pior para quem é olavista até hoje e que queira manter acesa essa chama do olavismo, né? E o cara brigando com a realidade. Não, o olavismo só vai crescer um dia depois da morte do cara. Fazem uma exibição no centro de São Paulo. Tá, São Paulo, cara. São Paulo lota tudo a qualquer momento. É muita gente. É muita gente na cidade. Lota tudo a qualquer momento aqui. Sessão à tarde, sessão de manhã, não importa. Cara, não teria 135 pessoas para colocar dentro da sala de cinema se não fosse um sucesso absoluto? Não é. É sucesso de nicho. Por isso que não deu 20 pessoas. 20 doidinho de bairro, cara. Desocupado convicto que foi lá, né? Vamos aqui homenagear aqui o Olavo de Carvalho, professor. E o cara falou, não, vai crescer. Não, um dia eu vou ser reconhecido. Ressentimento, rancor, fracasso holístico. É só isso que tem no olavismo. O cara acha que tem muito mais valor do que realmente tem e que não foi reconhecido ainda. Não tem, meu amigo. Já foi reconhecido até demais. Tá além do que você merecia e deveria ser reconhecido. É impressionante essas falas do diretor é um espelho do olavismo, né? Que é o branco classe média ressentido, que não deu certo na vida em nada e culpa o sistema, culpa a esquerda, culpa o comunismo, culpa tudo. O Olavo mesmo, que foi um fracasso como... Não é filósofo, não é escritor, né? Tentou a carreira de jornalista, também não conseguiu. É isso. O cara é um espelho de todos os seus seguidores. Os seguidores são um espelho do Olavo. Agora vai ver como estava a sessão do Jardim das Felações, no Cine Cairo, descendo a Consolação. Tava lotado. Tinha mais 100 pessoas no Jardim das Felações. Já o Jardim das Aflições, 20 pessoas. Vocês querem competir com o Cine Cairo? Nunca serão. Nunca serão Cine Belas Artes.